Gratidão pela presença de todos. Hoje a palestra que a gente separou é como a gente deve pronunciar as coisas para a espiritualidade, como a gente deve transmitir as coisas para a espiritualidade, os nossos pedidos para a espiritualidade. Bom, eu separei alguns comentários que a gente encontrou na internet de exemplos de como a espiritualidade entrega muitas vezes as coisas para nós, mas nem sempre de acordo com o que a gente quer, mas apenas para nos ensinar algo, às vezes ensinar a gente a saber pedir. Então a gente separou alguns comentários que a gente encontrou na internet, de um post, que eu achei interessante trazer aqui para trazer essa reflexão. Teve uma pessoa que pediu dinheiro para Exu, e essa pessoa acabou sendo presa injustamente durante 2 anos, e depois que ela saiu, ela processou o Estado por esse erro, e ela acabou ganhando R$200 mil. Ou seja, ela não especificou como que ela queria ganhar esse dinheiro. Aí um exemplo de como que a gente deve pedir o dinheiro. Eu vou explicar mais para frente. Outra pessoa chegou perguntando para uma espiritualista que faz tiragem de tarô por que o namoro dela não ia para frente. E o tarô revelou que nas orações dessa pessoa ela pedia por proteção. Ou seja, o namoro não ia para frente, não tinha namorados que ficavam, as relações afetivas elas acabavam no meio do caminho, não ia para frente, então ela sempre pedia por proteção. A espiritualidade protegia ela e afastava aquela pessoa do caminho dela, porque provavelmente aquela pessoa, ela no futuro ia fazer algum mal para ela. Então ela pedia por proteção nas orações dela e a espiritualidade estava protegendo ela. Uma pessoa conseguiu um emprego novo, chegou no emprego lá e visualizou uma ex-colega de um outro emprego dela que ela já tinha problemas, que ela implicava com essa pessoa, não gostava dela. E aí essa pessoa pediu para a pombagira dela que ela não visse mais aquela pessoa. Na outra semana ela foi demitida. Pronto, resolvido o problema. Não vai mais ver. Mas não da forma que ela queria. A outra pessoa disse que pediu dinheiro porque não... Ela pediu dinheiro para a espiritualidade porque ela não conseguia encaixar os horários com o emprego por conta da escola, da creche dos filhos. E a espiritualidade foi lá e arrumou um emprego para ela de madrugada, para que ela pudesse ganhar dinheiro. E ela ia chorando para o emprego todas as madrugadas. Uma forma de conseguir o dinheiro, mas ela não especificou como que ela queria. A outra pessoa pediu para ganhar na Mega Sena, mas não especificou, e ela ganhou na Mega Sena, ganhou R$217. Já está no lucro. Mas aí ganhou na quadra ou na quina, né? Um valor dividido ali entre milhares de pessoas, né? Uma forma de não especificar. A outra pediu algo que ela pudesse fazer para ocupar a mente dela, que a mente dela era muito ociosa, o dia dela era muito ocioso. E ela ganhou um filho. Pronto. Agora ela tem ocupação para a mente para o resto da vida, né? A outra pessoa pediu dinheiro para a herê dela, né? Para a beijada dela, e ela não especificou o que ela queria, como ela queria que esse dinheiro viesse para a vida dela, e ela foi aprovada num empréstimo de R$13 mil e agora não sabe como ela vai pagar esse empréstimo, não especificou o dinheiro. Então, o problema não é a espiritualidade interpretar o nosso pedido ao pé da letra, é que muitas vezes nós não sabemos realmente o que a gente está pedindo, né? Então, às vezes a pessoa ela diz: eu quero um dinheiro inesperado, mas não pede muitas vezes que esse dinheiro venha por um caminho de paz. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Não pede que esse dinheiro ele venha por um caminho de paz, de prosperidade, de bênçãos. Então, quero que aquela pessoa não me veja mais, mas não especifica como que a gente quer que aquela pessoa não seja mais vista por nós. A gente pede muitas vezes para a gente ocupar a nossa mente para a espiritualidade. Pede dinheiro, pede para a gente ganhar na loteria, mas não pede sabedoria, não pede discernimento, equilíbrio, né? Um caminho saudável para que aquilo aconteça de verdade, né? Muitas vezes nós sabemos o que nós
nós sabemos o que queremos, mas não sabemos expressar isso com consciência, digamos assim. Porque muitas vezes não é só, eu quero dinheiro, eu quero um namorado, eu quero um emprego. Tem que especificar para a espiritualidade como que a gente quer. Por isso que aprender a conversar com a espiritualidade é tão importante quanto aprender a ouvir a espiritualidade, né? Quando a gente faz uma oração, quando a gente faz um pedido, uma intenção, tem que ser claro com a espiritualidade. Em vez da gente pedir apenas dinheiro, a gente tem que pedir por oportunidades honestas, por prosperidade, um trabalho digno, né? Uma abundância acompanhada de paz, de equilíbrio. Do que adianta a abundância acompanhada de problema, de frustração, de estresse, de incômodo? Não adianta de nada. Você vai ter dinheiro, mas vai viver se incomodando. Então, a melhor coisa é pedir de forma específica, sempre um caminho de prosperidade, mas que venha acompanhada de paz e de equilíbrio. Em vez de pedir que uma pessoa ela simplesmente desapareça da sua vida, peça que a verdade prevaleça, né? Que cada um siga o melhor caminho possível, que tudo seja resolvido da melhor forma, da forma mais harmoniosa possível. Isso é pedir com inteligência, né? Em vez de pedir qualquer tipo de mudança na nossa vida, a gente pedir aquilo que esteja alinhada com a vontade de Deus, com a vontade da fonte, alinhada principalmente com o nosso crescimento espiritual, e a gente vai explicar o porquê que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente realmente, digamos assim, deseja, né? Muitas vezes o que a gente acha que precisa não é exatamente o que vai nos fazer evoluir. Mas a gente não enxerga isso. A gente enxerga o desejo, a vontade. Eu quero aquilo, mas eu não sei se aquilo realmente vai fazer eu evoluir, né? A espiritualidade não. Ela enxerga num patamar, num prisma muito mais elevado, muito mais distante, muito mais avançado. Não enxerga apenas o nosso conforto. Nós enxergamos apenas o nosso conforto. Aquilo que a gente quer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A espiritualidade não. Ela enxerga a nossa trajetória, o nosso caminho, aquilo que realmente vai importar para nós, a nossa evolução. Então, para a espiritualidade, ela enxerga 1000 vezes mais longe. E às vezes, antes da gente receber a prosperidade, a gente precisa desenvolver responsabilidade. Antes de encontrar um grande amor da nossa vida, a gente precisa talvez aprender a amar nós mesmos. Será que a gente ama nós mesmos? Será que a gente realmente olha para nós com sinceridade? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Antes da gente assumir uma missão maior na nossa vida, muitas vezes pode ser necessário que eu amadureça primeiro, emocionalmente. Será que eu vou ter condições emocionais de suportar uma missão maior na minha vida? A espiritualidade, entenda, ela não está preocupada em apenas realizar os nossos desejos. Seria maravilhoso. Ela está comprometida com a evolução da consciência. É que a gente não enxerga nós como uma consciência em evolução. A gente enxerga nós como nossa identidade, nome, CPF, profissão, cargo, mãe da fulana, filha da ciclana. A gente não enxerga a gente como consciência em evolução. A espiritualidade enxerga. Então, ela não está preocupada em realizar os nossos desejos apenas. Claro que ela gosta que a gente esteja bem, mas ela está comprometida com a evolução da nossa consciência. Por isso que muitas respostas para nós vêm em forma de aprendizado. No dia a dia, no cotidiano, com os BO, com as circunstâncias que a vida coloca no nosso dia a dia para a gente aprender. Então, muitas vezes nós fazemos um pedido para a espiritualidade esperando uma resposta específica. Eu quero 100 mil reais. Não vai vir 100 mil reais. A espiritualidade, ela enxerga num horizonte muito mais elevado do que a gente consegue enxergar. Nós olhamos para o problema do momento. Nós olhamos para a falta, para o BO, para a crise, né? A espiritualidade olha para aquilo que a alma precisa aprender naquela circunstância ali, porque tem um aprendizado necessário naquele BO ali. Por mais complicado e desafiador que seja aquela circunstância que a gente está passando, ela está ali nos ensinando algo profundamente grandioso para o nosso espírito e que está no nosso caminho justamente porque lá no passado, em algum outro momento, me faltou aquele aprendizado. Ou eu não completei aquele aprendizado da maneira que tinha que completar. E aí vem de novo, para que eu possa aprender. Igual na escola a gente repetia de ano, né? Para que pudesse. Não aproveitei aquela fase da melhor maneira possível.
não estudei o bastante, não me desenvolvi o bastante. Reprovei, vou de novo. O que é encarnação? Reprovei, vem de novo. Com provas parecidas para que eu me desenvolva. Então, muitas respostas não chegam de imediato, mas como uma oportunidade de crescimento. Então, se estamos passando por algum desafio na nossa vida, vamos tentar olhar por vários ângulos. O que aquilo está me ensinando? Porque isso realmente é o que vai engrandecer o espírito. E no futuro, quando a gente desencarnar e chegar lá, vai ver o quanto a gente avançou. Se suportar e aprender, não é só suportar a fase, é aprender com a fase. Se fosse só para suportar, nós ia ter os espíritos evoluídos ia ser tudo rancoroso, só pessoas desencarnadas que suportaram momentos difíceis. Não é só para suportar, é para aprender com aquela situação. Muitas vezes o espírito não aprende, a pessoa não aprende, a gente não aprende, a gente entra em rebeldia. Rebeldia contra o pai, rebeldia contra a espiritualidade, rebeldia contra a fonte, a fonte. Se eu entro em rebeldia interna, a minha vida vira um caos, porque eu estou indo contra a fonte. Eu estou indo contra o meu próprio progresso. É incoerente isso, entende? E se eu entro num looping de revolta e rebeldia, muito provavelmente só vai ter ódio dentro do meu coração e raiva. Não vai ter espaço para o amor, para a paciência, para a benevolência, para as virtudes do espírito, né? Então, muitas vezes a resposta não chega de forma imediata, ela chega chega como uma oportunidade de aprendizado para o espírito. Por isso que muitas respostas vão vir por oportunidades de crescimento. Então, às vezes a gente pede prosperidade e a vida começa a ensinar o quê? Disciplina, responsabilidade, organização financeira, para depois prosperar. Você pede um relacionamento saudável, muitas vezes, para a espiritualidade, e primeiro precisa aprender a superar a dependência emocional que a gente tem. Medo da solidão que a gente tem, os padrões que a gente repetia, né? Às vezes a gente pede paz, e antes disso precisa enfrentar os conflitos da vida, que a gente vem evitando. Muitas vezes a gente evita conflito, né? Porque a gente não quer estresse, acha que não vale a pena, mas muitas vezes é justamente enfrentar esses conflitos que a gente está postergando, que está fazendo gerar mais conflito. Entende? Então o aprendizado é essa preparação para que a gente consiga sustentar aquilo que a gente está pedindo. É a base. Sem base, não tem como construir nada. Sem base, não vem o resto da casa, que é o que a gente quer, que é prosperidade, vida harmoniosa, dinheiro, estabilidade, amor, felicidade, harmonia, plenitude, sabedoria. Antes da base, precisa vir a base antes. Então, alguém que pede força para a espiritualidade não coloca a força pronta dentro da pessoa, né? Ela vai precisar que ela permite que a pessoa enfrente situações que desenvolvam coragem, resiliência, maturidade. É sempre nessas circunstâncias que vão vir os traços de caráter que a gente está em déficit. Percebam que quanto mais eu corro de determinadas situações da minha vida, eu estou correndo num traço de caráter que eu preciso desenvolver nessa encarnação. Observem a si mesmo, comecem a olhar onde é que o meu calo aperta. Aonde o calo aperta é o traço de caráter que eu vim desenvolver aqui nessa encarnação. Porque faltou lá na outra. Na outra eu não consegui. E aí, para mim poder ascensionar, para mim poder avançar, eu tenho que passar por esse período aqui. Muitas vezes a gente acha que a vida nossa ela é complicada, uma vida cheia de percalços, uma vida que eu não admiro, uma vida que eu não me orgulho dela, digamos assim. Mas é justamente essa vida que vai te trazer os traços de caráter e de desenvolvimento que vai ser necessário para uma próxima caminhada. E as facilidades, muitas vezes, que a gente tem nessa encarnação aqui, são as coisas boas que eu fiz no passado. Sabiam disso? Que se eu tenho facilidades na minha vida, significa que eu tenho Dharma, que é o contrário de Karma. Karma é quando eu errei, Dharma é quando eu acertei. Então, se às vezes eu tenho uma herança, às vezes eu tenho alguma circunstância onde eu perdi tudo, mas fiquei com alguma coisa, para mim recomeçar, Dharma. Poderia ter sido pior, poderia ter ficado sem nada, entende? Então são essas circunstâncias do Dharma. E o que nós temos que fazer com o Dharma? Mais Dharma, mais progresso, mas não na intenção de barganhar com a espiritualidade. Não, vou fazer isso aqui, começar a ser caridoso,
porque lá na frente eu vou ganhar meu terreninho no céu. Isso não funciona. Barganha espiritual com a espiritualidade não funciona. Ouvi relatos de uma mulher que foi parar no umbral depois de ter feito caridade por durante 50 anos, mas a ideia dela era fazer caridade para poder ascensionar. Fez o efeito rebote, ela foi parar no umbral. Porque não funciona por barganha, ela não estava fazendo por bom coração, ela estava doando as coisas porque ela achava que isso ganhava. Igual certas doutrinas fazem a pessoa pagar ali a oferta, né? Como tem um livro antigo que dizem, né, que tem que fazer aquela oferta. Se for de bom coração, a intenção está ok. Agora, se for na intenção de comprar algo, uma barganha em troca de um espaço no plano espiritual, isso aí não funciona. A espiritualidade vai saber a intenção. Entende? No plano espiritual, eles nos enxergam como a gente é, nua e crua, porque não tem como enganar a energia. Nós, no plano espiritual, nosso corpo espiritual, ele reverbera cores. Cada cor representa o nosso estado interno. Vermelho, raiva, rancor, mágoa. Não tem como enganar a espiritualidade. Nós conseguimos nos enganar, a gente conta mentira para nós mesmos. Mas o plano espiritual sabe exatamente quem a gente é. E eles são extremamente humildes e eles não jogam isso na nossa cara. Incrível, né? Eles não jogam. Eles sabem esperar o momento certo para dizer algo que vai fazer a gente refletir. Eles não ficam jogando na cara porque você é isso. Não. Eles são muito pacientes. Às vezes é necessário, mas eles são muito pacientes. Eles não ficam jogando na cara assim. As trevas, sim. Então, quem pede sabedoria será colocado diante de decisões muito difíceis na vida para ter sabedoria e discernimento. Porque só se adquire sabedoria errando. Errando. Não tem como. Tem outros caminhos? Tem. Mas a maioria de nós, eu falo por mim mesmo, é mais na dor, né? A gente aprende mais na dor do que no amor. Às vezes a gente pode até receber instruções, direcionamentos, vai para cá que é melhor. Mas a gente quer pagar para ver. Muitas vezes a gente vai para o caminho que a gente acha que é certo, mas que já foi orientado para não seguir por ali, e se frustra. Pronto, eu aprendi. Porque a dor ensina muito. Então, quem pede sabedoria vai ser colocado em situações difíceis. Quem pede prosperidade talvez precise primeiro lidar com as perdas. Precisa aprender a lidar com os desapegos, com as mudanças, para desenvolver uma nova consciência sobre o valor das coisas. A gente já observa aqui que muitas vezes quando uma pessoa ganha tudo de mão beijada, e vocês podem observar isso no dia a dia, quem recebe tudo de mão beijada muitas vezes não desenvolve o valor das coisas. E se não desenvolve o valor das coisas, entra num ar de desperdício. Se não valoriza as coisas com aquilo mesmo ganho, não tem sabedoria para lidar com muito. Não tem sabedoria para lidar com muito, entende? Então, primeiro, a prosperidade, antes dela chegar, ela precisa encontrar dentro de nós esse aprendizado que a gente tem só nas perdas. Porque quando eu perco uma grande quantidade de dinheiro por um erro meu, pode ter certeza, eu nunca mais vou por aqueles caminhos. Eu sempre vou ter bastante discernimento antes de usar a ferramenta dinheiro. É necessário aprender o desapego da matéria, entender, ver a ferramenta dinheiro como ela é, uma ferramenta. Não como um status ou soberba, ou hoje está na moda, né, a ostentação, não como algo ostentatório ou que separa classes, né? Desapego. Entendam? Já pararam para observar a seguinte citação? Vocês acreditam que vocês são apegados à matéria? Porque o apego à matéria não é só eu, digamos assim, ser apegado ao meu carro, à minha casa, à minha roupa. Não, o apego à matéria, muitas vezes, é eu não conseguir, digamos assim, eu tenho medo de sair dessa situação que eu estou, de sair dessa cidade, de sair desse emprego, de sair dessa casa, porque eu não sei se lá eu vou ter o que eu tenho. Se eu tenho medo do desconhecido, medo do futuro, já é um apego à matéria, porque eu acredito que lá não vai ser provido. Se eu tenho consciência e tenho fé e tenho perseverança, eu sei que se eu sair desse emprego, eu vou arrumar outro muito melhor. Se eu sair dessa casa ou dessa cidade, lá eu vou encontrar outra muito melhor. Não vou arrumar tudo aqui para ir para lá bem. Eu vou para lá, porque é lá que eu quero estar, e lá de alguma maneira eu vou conseguir, e vai mesmo.
A espiritualidade, isso é o desapego da matéria. Porque de alguma maneira lá vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Entende? A gente atende aqui nas sessões da palmetria, inclusive essa semana foi muito essa dificuldade de dar novos inícios, de recomeço, de digerir as situações da vida, de virar a página, sabe? Muito apego à matéria, um aterramento excessivo. Então é esse medo do desconhecido que acaba amarrando as pessoas muitas vezes num estado de tristeza, numa cidade que não gosta, num ambiente que ela odeia, num relacionamento que ela detesta, porque ela tem medo do futuro, ela tem medo se ela vai conseguir ter uma condição melhor lá no futuro, e ela fica apegada àquela situação, entende? Então, a gente precisa desapegar da matéria e saber que lá vai dar certo. De alguma maneira vai dar certo. A gente não precisa saber exatamente quais passos eu vou ter que dar agora. A espiritualidade muitas vezes só quer que a gente se lance. E é um traço de caráter que eu preciso desenvolver, a coragem. E ela não é uma coragem. A coragem não é aquela coisa que bate, pronto, agora eu sou corajoso. Não, é algo que eu vou com medo mesmo. A coragem ela está muito mais ligada ao enfrentamento do medo do que à ausência do medo. E o medo está ali como algo positivo e algo negativo. O Pai João já me disse isso uma vez, e eu achei de uma sabedoria gigantesca. Ele falou assim, filho, o medo ele tem duas faces, tem o medo positivo e o medo negativo. O medo negativo ele quer te paralisar, e o medo positivo ele está falando assim, oi, me enfrenta aqui, ó. Eu quero que você me vença, eu quero que você me ultrapasse. E eu achei isso de uma sabedoria incrível, realmente, as duas facetas do medo. A positiva é o desafio. Vem, você consegue me vencer. Você tem capacidade. Você consegue. Agora, se você não conseguir, eu vou te paralisar. E é isso que o medo faz também. A parte sombra do medo. A parte luz do medo é instigar. Bora! Você consegue, vem. Me vence. É o medo. Toda vez que se depararem com medo na vida de vocês, olhem para a parte luz do medo. Ah, ele está me desafiando. Ele acha que eu não vou fazer isso. E vai lá e faz. Enfrenta esse medo, tá? De qualquer circunstância da vida, não importa. Tudo na vida exige de nós atitude. Então, assim, Deus, nessas nuances de nós sabermos pedir as coisas para a espiritualidade, Ele não quer ver alguém sofrer. Né? Não é porque Deus queira que alguém sofra. Não, é porque existem aprendizados que só vão ser adquiridos quando vividos na prática. Então, às vezes a gente pede prosperidade e está demorando a prosperidade, mas significa que as circunstâncias que vão fazer eu ter uma base boa para prosperar ainda não chegaram. Preciso de experiência, eu preciso de circunstâncias que vão provar que eu vou conseguir sustentar a prosperidade no futuro. Porque talvez se viesse agora, eu não teria discernimento para usufruir dessa prosperidade da melhor maneira possível. Então é uma questão de proteção para nós também. Entende? Então esse é um dos maiores equívocos que a gente comete, né? Acreditar que uma resposta positiva é apenas aquela que corresponde exatamente àquilo que a gente imaginava quando a gente pediu para a espiritualidade. Mas muitas vezes a maior resposta que a espiritualidade nos dá a um pedido nosso é transformar quem a gente é antes de transformar aquilo que a gente possui. Gravem isso. Primeiro, transformar a gente para depois receber. Essa é a maior dádiva da espiritualidade. Porque quando chegar o pedido, a gente vai saber lidar com aquilo que a gente pediu. Entende? Porque se a nossa consciência continuar a mesma, a gente vai provavelmente perder aquilo que a gente recebeu e vai repetir os mesmos ciclos, os mesmos padrões. Tá? Então a espiritualidade não trabalha entregando resultados somente para isso. Ela trabalha para formar pessoas capazes de sustentar os resultados. Entende? É capacitação dos espíritos, capacitação humana para poder entregar aquilo que eles estão pedindo. Entende? Isso faz parte do processo pedagógico da espiritualidade, faz parte do processo pedagógico da vida. Faz parte, entende? Faz parte. Então, assim, não adianta entregar a prosperidade para quem não sabe ainda administrar a prosperidade. Não adianta entregar um grande propósito, você não está pronto ainda para receber esse grande propósito, não desenvolveu maturidade. Então, muitas respostas vêm primeiro em forma de aprendizado, porque o aprendizado é aquilo que ninguém pode tirar da gente. Ninguém tira o aprendizado.
podem roubar o que for da gente, mas o aprendizado sempre vai ficar. Agora, se a gente é muito apegado à matéria e eu não aprendi nada com os meus erros, aí a pessoa, se eu sou roubado, se me tiram tudo, aí eu perco todo o chão. Porque eu não tenho nada com quem me agarre. Não tenho aprendizado, não tenho sustentação do aprendizado. O aprendizado ninguém tira da gente. Por isso que quando a gente desencarna, não sei se vocês sabem, mas nós temos corpos sutis, né? Corpo mental, corpo emocional, depois vem corpo mental superior, depois corpo causal, corpo átmico, corpo búdico. Cada um desses corpos, eles têm uma função, e um deles é registrar os aprendizados dessa encarnação, daquela ou de outra encarnação. Quando a gente desencarna, fica lá, retido todos os aprendizados daquela encarnação. Muitas vezes vocês estão vivendo no dia a dia de vocês e vocês recebem um insight, foi uma recuperação dessas memórias de vidas passadas, dos aprendizados que vocês tiveram em vidas passadas, que está auxiliando vocês, está auxiliando nós aqui nessa encarnação. Então, o aprendizado ninguém pode tirar de nós. Isso a gente sempre vai levar eternamente. Então, assim, esse aprendizado é o que prepara a nossa consciência para viver uma nova realidade, né, de uma forma muito mais sólida, de uma forma muito mais duradoura. Então, quando for conversar com a espiritualidade, faça isso com respeito, faça isso com responsabilidade, não peça resultados, tá? Peça sabedoria para sustentar os resultados. Não peça apenas que a espiritualidade abra as portas, mas peça discernimento para entrar nas portas certas, porque até isso a gente faz errado muitas vezes. A gente pede portas abertas e entra nas erradas. Não adianta, a gente precisa ter discernimento para entrar na porta certa. A gente vai, às vezes, no entusiasmo, vai ali afobado e entra na porta errada e mais uma vez se frustra. E a porta certa não era aquela. Então, discernimento é mais importante, muitas vezes, do que a própria porta. Entende? Muito mais importante ter sabedoria e discernimento para as situações da vida do que qualquer outra coisa. Porque é ela que vai determinar para onde eu estou indo, né? Então, não peça apenas que os problemas da vida desapareçam de forma mágica, de forma assim, milagrosa. Peça força para tornar essa sabedoria para poder sustentar essas fases difíceis, porque são ciclos. A vida é cheia de ciclos, ciclos positivos, ciclos mais neutros, ciclos negativos, todos eles têm a sua participação na nossa trajetória evolutiva, mas a gente sempre precisa de mais força, obviamente, nos ciclos mais penosos da nossa caminhada. Então, muitas vezes é muito mais fácil, sabendo que eu vou enfrentar desafios na minha vida, eu nunca vou ter uma vida 100% linear. Ela é um sobe e desce de vales e montanhas eternamente, pessoal. Entende? Então, é mais fácil eu pedir discernimento e força para esses momentos de descida, já que eu sei que eles vão se repetir na minha vida, do que eu pedir que eles não aconteçam. Porque se não acontecer, azar do espírito, porque o espírito depende dos problemas para evoluir. Entende a analogia? Eu preciso dos problemas. Eu preciso dos atritos. Aqui, na 3D, na tridimensão, no planeta Terra, nesse planeta escola, nesse planeta prisão, nesse planeta hospital, onde as almas estão doentes, onde as almas estão em aprendizado e onde nós estamos presos, nós precisamos dos problemas, nós precisamos do atrito. É inegociável na nossa vida que a gente tenha, porque é isso que vai fazer a gente crescer. Consequentemente, é isso que vai fazer a gente crescer. Vejam os problemas que a gente enfrentou na vida. Lá o ouro do aprendizado do espírito. Quando está tudo bem, a vida está neutra. Pouco aprendizado se eu não buscar, mas é nos aprendizados da dor que a gente realmente ascensiona. Entende? Então não peça que os problemas desapareçam, peça força para se tornar a pessoa que não vai ser mais dominada pelo medo do problema, pelo medo da circunstância. Porque isso é possível. É possível passar por um desafio sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder a calma, sem perder a harmonia. É possível, é possível. E isso é o que a gente tem que pedir corretamente para a espiritualidade. Porque se eu passar, eu sei que vou passar por um problema. Não é mais fácil passar por um problema
de maneira calma, centrada, prestando atenção em todas as nuances desse aprendizado, do que eu passar de forma revoltada, de forma a espraguejar a espiritualidade, de forma a achar que isso é uma injustiça, de forma a achar que eu sou uma vítima das circunstâncias. Eu posso até ser, digamos assim, entre aspas, uma vítima de alguém. Pode ter, sim, alguém culpado de ter me colocado em determinadas situações, mas não exime a nossa responsabilidade de sair daquele lugar. A responsabilidade é minha. Nós estamos sempre querendo achar um bode expiatório para os nossos problemas. Foi fulano, foi ciclano, é o governo, é isso, é aquilo. E a gente não puxa para nós a nossa responsabilidade, porque em algum momento da vida eu fiz determinadas escolhas que me levaram a esse lugar. Eu tenho que ter disciplina para cair no fundo do poço. É disciplina, eu tenho que todos os dias fazer tudo errado até chegar lá. E o que eu tenho que fazer? Tudo certo todos os dias até sair dali. Então, peçam com discernimento para a espiritualidade. Especifique, Pai, me dá um emprego onde eu possa ter paz, harmonia, um salário bom, não me incomode, que eu tenha horários para mim também, que eu não viva para o trabalho e que tenha a oportunidade de crescer. Quanto mais especificado, melhor. Mais especificado, melhor. E aí depois pede discernimento para entrar nas portas certas, porque a espiritualidade vai testar. Ela vai mandar primeiro um emprego talvez que não seja a tua cara, que não seja exatamente aquele. E aí você tem que ter discernimento, porque a espiritualidade testa. Às vezes você pediu feijão com arroz, às vezes vai vir massa. Não quero a massa, quero feijão e arroz. Depois vai vir frango, não quero frango, quero feijão e arroz. Tem que ser insistente naquilo que vocês querem, naquilo que a gente quer. Quanto mais insistente, aí sim o universo vai entender, ok, vamos dar feijão e arroz. Entende? Aí separa as portas erradas para que você entre na porta certa. Entende? Então, quanto mais madura for a nossa forma de pedir, mais alinhado estará a nossa intenção com aquilo que realmente vai contribuir para a nossa evolução. Porque não é só a minha vida financeira, amorosa, familiar que está em jogo. É a minha evolução que está em jogo. Se eu pedir de forma mais consciente para a espiritualidade, eu vou ter os dois. Eu vou ter aquilo que eu quero, mais evolução. E isso é realmente o mais positivo de tudo. É realmente o ideal, né? Então, a maior resposta que a espiritualidade ela pode oferecer não é simplesmente entregar aquilo que a gente quer. É conduzir a gente até aquilo que a nossa alma precisa. Entendam que as coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes não é, obviamente, o que a gente quer, o que a gente deseja, mas pode ter certeza que é o que a gente precisa. Por mais doloroso que seja dizer isso, muitas vezes aquele BO master que foi passado na vida, isso era o que precisava para desenvolver tal traço de caráter, tal traço de virtude naquela circunstância, naquele momento. Porque nessa encarnação já estava, digamos assim, atrelado a você a isso, já estava atrelado a nós essa necessidade. E nós temos um imã interno nós temos uma necessidade de evolução que atrai as circunstâncias. Pode ter certeza que a gente tem. Porque o nosso DNA espiritual ele já veio com ali uma pré-programação, digamos assim, de necessidade de evolução. Então, observem as situações do dia a dia de vocês e entendam que o que está acontecendo na vida é justamente para o aprendizado. Não é injustiça, não é uma coisa que está sendo imputada para você para fazer a gente sofrer. Não, é para a gente crescer, porque a gente está atraindo, nós somos um imã de evolução. Tudo vem a mim para mim evoluir. Nós somos um imã de evolução. O tempo todo, vindo situações, BO aqui, BO ali, BO ali, e tudo isso está favorecendo o espírito. Então, quanto mais eu me colocar numa posição de saber pedir para a espiritualidade, pede prosperidade, mas pede que a prosperidade venha com paz, com harmonia, com calma, com serenidade, com consciência, com sabedoria. Se pede um amor, mas quer um relacionamento afetivo saudável, mas peça também que você possa enxergar onde estão os teus padrões repetitivos dentro dos antigos relacionamentos. Se eu ainda sou muito apegado emocionalmente, se eu ainda tenho alguns traços de controlador, de controladora, né? Se eu repito autossabotagens.
Então é muito importante primeiro eu me entender, para depois a espiritualidade mandar, ou o universo mandar alguém que realmente se encaixe comigo. Na verdade, a pessoa que vem, ela não pode ser aquela pessoa que vai me preencher. Eu já tenho que estar preenchido, eu já tenho que estar pleno. Se eu pedir para a espiritualidade vir para trazer alguém para me preencher, significa que eu estou vazio de mim. Eu não tenho condições de estar pleno de mim, então a outra pessoa que vai vir, ela vai me preencher, e se ela for embora, porque muito provavelmente vai ser uma repetição de ciclo, ela vai sair dali, sim, e quando ela sair, ela vai levar metade de você embora, que ela tinha preenchido dela mesma, e você vai se sentir oco, vai se sentir pela metade, de novo, porque não está pleno de si mesmo. Não se ama, não se valoriza, entra em promoção, não se cuida, não se ama. Então alguém vai vir para mostrar para você que você precisa se amar, que a gente precisa se amar. Então nada acontece para que a gente se frustre, para que a gente sofra à toa. Não existe sofrimento em vão. Existe sofrimento necessário para aprendizado. E isso existe. Tá? E Deus não é um castigador. Ele é um professor. Só que às vezes a gente não consegue aprender sem a dor, porque a dor ela é o despertador da consciência, a dor. Sem ela, muitas vezes o espírito não acorda. Fica centenas de encarnações travado num mesmo ciclo, numa mesma samsara. Que muito provavelmente é o que está acontecendo aqui, porque senão a gente já estaria longe desse planeta, né? Já estaria em outras dimensões. E entendam, ninguém é daqui. Ninguém desse planeta é daqui. Nós viemos de outros planetas. Aqui é apenas uma passagem. Claro, bem longa, né? Mas não somos daqui. Cada um de nós aqui tem sua origem estelar. Tem sua origem de outros planetas. Não somos daqui. O planeta não foi concebido assim para nascer a civilização aqui, partindo do zero absoluto aqui. Não, foram trazidos para cá consciências aprisionadas, degradadas de outros planetas, e aqui começou a se desenvolver as linhagens da qual nós fazemos parte. Foram vindo também outras consciências de outros orbes exilados. Porque nós, lá no passado remoto, muito remoto, nós não avançamos, não acompanhamos o progresso evolutivo daquele nosso orbe, da nossa origem. Viemos para cá para recomeçar, entende? Estamos aqui recomeçando, aprendendo e evoluindo, tá bom, pessoal? Essa era a palestra de hoje.